Dia dos Namorados, a data mais romântica do ano, mas para você que tem filho, se você não cuidar, ela pode ser um desastre. Vem comigo para esse vídeo que eu vou te dar várias dicas para que você possa fazer desse momento um momento especial, mesmo com o bebê em casa. Oi meninas, aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe, sejam bem-vindas aqui ao canal. Se você ainda não é inscrita, aproveita, se inscreve aqui e ative o sininho para ser notificada toda vez que eu postar vídeos novos por aqui. Hoje, esse assunto é o Dia dos Namorados, mas na verdade eu quis trazer esse assunto aqui para o canal, não somente por conta do Dia dos Namorados, mas aproveitando esse ensejo para a gente conversar um pouquinho sobre relacionamentos e como a gente faz então para tirar um tempinho a dois, mesmo tendo crianças em casa, especialmente crianças pequenas. A gente sabe então que quando a gente tem bebê, a gente fica um pouco a desejar essa parte da privacidade e muitas vezes a gente tá tão cansada, chega no final do dia, a gente tá tão cansada que a gente não vê a hora de dormir, a gente nem quer saber de namorar, muito menos de sair de casa então para um programa romântico. Mas resgatar esses momentos com o seu companheiro, com sua companheira, é super importante para o nosso relacionamento. Por quê? Porque, claro que as crianças, elas consomem toda a nossa energia, mas a gente é mãe, mas a gente ainda continua sendo mulher. Então, é muito importante para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar e até para a gente estar mais animada para cuidar dos pequenos, a gente preservar alguns momentos, mesmo que sejam poucos, né? Para a gente namorar, para a gente se curtir, porque isso faz parte da nossa vida. Eu acho que a nossa vida, assim, como mulher, como mãe, é um grande quebra-cabeça, onde todas as partes são importantes, o seu trabalho é importante, sua vida social é importante, os seus filhos, claro, são muito importantes, o seu relacionamento também é muito importante. Então, é legal a gente poder preservar isso, mas muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso. Né? Então agora com essa data do Dia dos Namorados aí, a gente começa a pensar, poxa, todo mundo fazendo planos, todo mundo combinando de jantar fora, e aí, o que eu vou fazer? Não tenho nem com quem deixar minha criança. Eu sentia muito isso quando meus filhos eram pequenos, porque normalmente a minha sogra e minha mãe, elas sempre combinavam também para sair nessa data, né? E muitas vezes a babá, até mesmo dos meus filhos, também ia com o namorado dela para algum programa. E até mesmo ficava difícil até de fazer isso. Então, a gente aqui em casa, né, comemorou muitos e muitos Dias dos Namorados, aqui mesmo em casa, com as crianças também. Depois eu vou dar várias dicas para você, como você pode fazer isso, tá? Para que fique um dia especial realmente e não um desastre, né? Não uma coisa frustrante e que você sinta que tudo que você fez, por mais que você tenha planejado, foi pro ralo, só porque a criança acordou ou porque alguma coisa aconteceu. Bom, antes de eu falar para você as dicas, eu quero contar para você, na verdade, uma experiência que eu tive, que na verdade eu considero assim que foi um divisor de águas na minha vida, falando dessa coisa de relacionamento, de sair com o meu marido, enfim, foi uma coisa que me deu uma lição muito grande e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, há uns anos atrás, quando os meus filhos ainda eram pequenos, o Felipe tinha 2 aninhos, 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, e o Pedro tinha 3 meses. Como a gente teve uma criança atrás da outra, a gente ficou muito tempo realmente assim sem sair, ou saindo pouquíssimas vezes mesmo, porque eu amamentava em livre demanda, o Pedro só mamava no peito e a gente queria então fazer o nosso programa de aniversário de casamento e o meu marido sugeriu então que a gente fosse todo mundo para um hotel em Campos do Jordão e a gente passasse lá o final de semana, a gente iria numa quinta-feira e voltaria num domingo. E aí para isso a gente armou todo um esquema, contratamos uma babá para ir com a gente. E aí fomos em comitiva para comemorar nosso aniversário de casamento. E aí, naquela época, o Pedro com 3 meses, ele era uma criança APLV, que, para quem não sabe, a APLV é a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Ele não tomava leite de vaca, mas o leite que eu tomava passava para o leite materno. Então, ele tinha muitas cólicas e nessa época eu ainda não sabia disso. Ele chorava muito de cólica, ele tinha muita dor de barriga, tinha muito desconforto gástrico, mas eu ainda não tinha um diagnóstico de APLV. E quando a gente foi, então, no caminho, na ida lá para Campos do Jordão, a gente parou no restaurante e eu comi um macarrão com molho branco. E aí, então, fomos. E chegamos lá, eu tomei todo o cuidado para fazer todo o esquema, para não sair da rotina, para que as crianças pudessem dormir cedo e a gente pudesse sair para aproveitar.
Chegando lá, demos banho nas crianças, a babá me ajudou a colocar todas as coisas no lugar, parecia que estava tudo perfeito para a nossa noite de comemoração. Eles iam dormir com a babá no outro quarto e eu e meu marido ia ficar com um quarto privativo só pra gente. Tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, até que eu fui tomar banho, meu marido já estava pronto, acabei de me arrumar, o Pedro acordou. Chorando de cólica, com a barriguinha toda durinha, ele ficava com a barriga muito dura, parecia um tamborzinho, soltando punzinho, aquele desconforto gástrico. Eu fui lá, mediquei, pedi pra babá ir descer no hotel para esquentar a bolsinha de ervas para colocar na barriguinha dele, com a maior paciência do mundo, achando que daqui a pouco aquilo ia passar e eu poderia sair. Só que aconteceu o quê? Que aquilo tudo só foi acabar. Aquele choro só foi chegar ao fim às 2 horas da manhã. Resumindo, meu marido já estava deitado na cama de roupa mesmo. Mesmo assim, a gente saiu e fomos procurar um restaurante e não tinha nenhum restaurante mais aberto na cidade. Estava tudo fechado. Voltamos pro hotel, ligamos na cozinha do hotel, também já não tinha mais, tinha fechado o serviço. E a gente tinha ficado sem comer, porque a gente tinha programado de jantar num lugar legal. Abrimos um vinho e ficamos lá. No outro dia, eu falei assim, gente, quer saber? Vamos embora pra casa, porque não dá pra ficar aqui num quarto de hotel com essa criança chorando. Fizemos as malas, às 9 horas da manhã, a gente já tava na estrada. E eu fui embora chorando, com muita raiva, muito brava mesmo, de não ter conseguido fazer aquilo que eu programei. Só que depois que tudo isso passou, e hoje eu vejo a situação assim por um outro ângulo, eu vejo que só aconteceu aquilo porque eu não alinhei as minhas expectativas em relação àquela situação. Eu com 2 crianças pequenas, numa cidade diferente, num quarto diferente, com certeza vai sair da rotina, eles vão estranhar. E ainda para assim arrematar a situação, a hora que meu filho, o maior, né, de 2 anos e pouquinho, chegou no quarto do hotel, ele ainda colocou o dedinho no aquecedor do hotel e queimou o dedo. Então, gente, assim, era um com o dedo queimado. O meu marido foi sair à noite ainda, naquele dia, até tinha me esquecido disso, comprar pomada para cuidar do dedo dele. O outro berrando de cólica. Foi realmente assim um desastre total. Mas se eu tivesse alinhado minha expectativa, eu tinha respirado, eu tinha dormido no outro dia até mais tarde, a babá poderia ter ficado com eles e na outra noite a gente podia ter comemorado. Só que pelo meu impulso e pela minha raiva, a gente acabou fazendo as malas e viemos embora. E por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque às vezes depois que a gente se torna mãe, por mais que a gente contrate alguém, por mais que a gente se programe, claro, às vezes pode sim dar errado. E o que é a nossa prioridade naquele momento? Hoje em dia, eu penso, a minha prioridade naquele momento, é claro que era a saúde do meu filho. Eu jamais ia conseguir sair do hotel, fechar a porta, largar ele lá com dor com outra pessoa. Eu queria ficar lá com ele. E, na verdade, eu fiquei lá porque eu quis ficar com ele. Porque eu poderia ter feito isso, né? A pessoa que eu levei era uma pessoa de confiança, ela estava apta a cuidar dele. Então, eu fiquei lá porque eu quis. E aí, hoje eu entendi que eu não precisava ter tido aquele impulso, né? Que eu poderia ter olhado a situação de uma forma diferente. Então, eu fiz aquilo que era prioridade para mim no momento. Então, gente, é isso que eu queria colocar. Que muitas vezes isso não vai sair exatamente como você programou. Mas se não saiu, respira fundo, tenta de novo, isso é muito bom. E depois disso, quantas e quantas vezes que eu programei de sair com meu marido, às vezes as crianças acordaram à noite, a minha sogra ligou, se estava com a minha sogra, eu fui lá, amamentava, às vezes voltava para a rua, se era um lugar que estava perto. A gente vai achando, a gente vai tendo resiliência, tendo jogo de cintura, para que a gente possa administrar tudo isso, nosso papel de mãe, nosso papel de mulher. Não é fácil mesmo, mas quando a gente baixa as expectativas, tudo fica mais tranquilo. E, principalmente, a gente fica mais tranquila. A gente não fica com aquela sensação de que a gente tá perdendo alguma coisa. E que tá tudo certo, e que se não deu hoje, amanhã vai dar. Certo? Então, gente, eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente ter realmente as nossas expectativas alinhadas. Bom, então vamos lá, vou dar algumas dicas para que vocês possam fazer aí no Dia dos Namorados e possam aproveitar esse momento também tão especial. E a minha primeira dica é, se você for sair de casa, é muito importante que durante o dia você mantenha uma rotina consistente. Aliás, se você puder, até uns dias anteriores, você já comece a fazer uma rotina consistente durante o dia, especialmente das sonecas do bebê, para que você possa sair à noite e a chance de seu filho não acordar seja maior. Então,
Só para dar um exemplo, muita gente fala assim, não, eu vou cansar bem ele à tarde, não vou deixar fazer a sonequinha, porque daí à noite vai desmaiar. Gente, esse é um ledo engano. Quando a criança não tem um sono bom durante o dia, possivelmente a noite também será conturbada. Então, se você tem um casamento, algum evento à noite, marcou um jantar romântico, vai sair no Dia dos Namorados, então é muito importante que você tome conta da rotina desde a hora que o seu bebê acorde. Isso é muito importante. Outra coisa, antes da criança dormir, na hora da cama da criança, procure fazer sempre da mesma maneira que você tem feito nos dias anteriores. Então, se é você que põe o bebê para dormir, faça isso, leve você o bebê para dormir. Deixa para se arrumar depois ou tenta adiantar alguma coisinha um pouco antes. Mas de repente, se justamente naquele dia você deixa a babá fazer dormir ou deixa o pai fazer dormir para você ir se arrumando, isso pode ser um tiro no pé. É muito importante que você tente imitar aquilo que você já vem fazendo para a criança não perceber que existe alguma coisa que mudou por ali. E olha que eles são radarzinhos, eles percebem de longe quando a gente vai sair. Minha outra dica é se você ficar em casa, se você for como eu, que naquela época que meus filhos eram pequenos, eu realmente não tinha muitas vezes com quem deixar, e muitos dias dos namorados, como eu disse para vocês, a gente comemorou em casa com as crianças ali mesmo. A gente também tentava colocar as crianças mais cedo e eu procurava fazer alguma coisa diferente, mesmo que não tivesse tempo de fazer um jantar maravilhoso. Eu pedi uma pizza, mas aquela pizza, sabe, que você normalmente não pede, porque não é o sabor que seus filhos costumam comer. Então, aproveite para pedir aquele sabor que vocês gostam, diferente daquilo que é o habitual. Isso já faz uma diferença enorme. E aí você prepara uma mesa bonita, pode colocar umas velinhas, tudo para incrementar uma coisa muito simples. Nessa época, eu procurava montar uma mesinha no meu quarto e a gente fazia a refeição no quarto. Eu achava assim que ficava mais aconchegante, mais gostoso, mais romântico. E a gente tinha um pouquinho mais de privacidade na hora do jantar também. Então, caso as crianças acordassem, eu ia atender, mas ainda quando a gente conseguisse acalmar a situação lá fora, a gente voltava e retomava da onde a gente tinha começado. E aí também, gente, os detalhes é que vão fazer a diferença. Você não precisa fazer nada realmente muito custoso, muito incrível, muito elaborado. Às vezes, só você selecionando uma playlist de músicas da época que vocês se conheceram, ou de músicas que de uma forma ou de outra marcaram a história de vocês, já faz uma diferença enorme. Então pense nesses detalhes, que é isso que vai fazer diferença, e é isso que o seu companheiro ou a sua companheira vai perceber aí no ar, que existe aí uma atmosfera diferente. E assim que o jantar terminar, nada de correr, tirar a mesa e lavar a louça. Gente, vocês estão num jantar romântico, aproveitem o momento de vocês. Afinal de contas, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar aí pela noite. E a outra dica que eu quero dar para vocês não é sobre o dia em si, mas é para você também já ir planejando essa sua volta a essa rotina de saídas. É muito importante que você tenha uma rotina consistente com a sua criança, porque toda vez que você for colocar a criança a dormir, e é importante que a sua criança tenha uma hora para dormir, todos os dias. Não importa se você vai sair, se você vai ficar em casa, não importa que você tenha algum evento ou mesmo em viagens, é importante que você tenha uma hora da cama. A hora da cama, a gente fala que é aquela hora que a gente leva a criança para dormir. E se todo dia a gente fizer isso igual, a nossa criança então ela vai se habituar. Vai chegando naquele momento, a criança vai sentindo que ela tá com sono, porque as crianças, elas têm aquela mania de resistir ao sono, né? Então a gente tem que mostrar para a criança que tá chegando a hora de dormir e sinalizar para a criança essa hora de dormir. Uma dica legal é a gente colocar uma musiquinha a hora que tá chegando a hora da cama, para que a criança perceba quando sempre que tocar aquela musiquinha é porque ela tá ficando com sono. Outra dica também é você fazer uma simulação do entardecer na sua casa. Isso também, se a criança já estiver acostumada com esse tipo de situação, é muito bom para os momentos em que a gente vai realmente sair de casa à noite. A gente sinaliza
como se estivesse entardecendo. Então, como que a gente faz? A gente começa a baixar o som de televisão, a gente começa a baixar o som da nossa voz, conversando mais baixinho, sussurrando com a criança. A gente apaga as luzes principais da casa, deixa apenas alguns pontinhos de luz, alguns abajures, para ficar um ambiente bem aconchegante. Dessa forma, com a diminuição da luz, com a diminuição do som, a criança já vai naturalmente entrando no relaxamento e ela vai percebendo que está chegando a hora de dormir. Isso acontece muito facilmente na natureza, né? Quando o sol vai se pondo, normalmente a gente já vai tendo aquela molezinha porque o nosso cérebro entende que está chegando a hora da gente descansar. Mas agora, com a luz artificial que a gente usa, o nosso cérebro ele é enganado. Mas a gente pode proporcionar isso para a criança. Então, essas dicas são super simples, gente, mas fazem super diferença. Imagine aí na sua vida, se você pudesse colocar sua criança para dormir às 7h30 da noite, às 8 horas da noite, o quanto tempo você teria ainda para ficar com seu companheiro, com a sua companheira, para conversar, para sair, para fazer um jantarzinho ali gostoso, só vocês dois, mesmo que não saiam de casa. Isso é muito importante para a gente ir alimentando, para a gente ir regando essa plantinha do nosso relacionamento. Bom, se você tem problemas com o sono da sua criança, é muito importante então que você busque recursos para você poder ajudar o seu filho a pegar mais fácil no sono, ajudar o seu filho a dormir a noite toda e saiba que isso é totalmente possível. Meu filho também não dormia a noite toda, mas quando eu aprendi a fazer com que ativar os gatilhos de sono neles, eu pude ter noites maravilhosas, isso assim, muito rápido. Em 3 dias de técnica que eu apliquei, o meu bebê já dormiu a noite inteira. Então, muitas vezes não é assim um bicho de 7 cabeças, não é algo impossível não. Se você ainda não conseguiu isso, é só porque você ainda não achou o caminho certo. E eu quero te convidar então, porque eu quero te contar a minha experiência, como que eu fiz, como eu consegui, como eu elaborei essa técnica para ajudar os meus filhos a dormirem bem. E isso repercute assim no sono deles até hoje. Eles dormem muito bem. São crianças que dormem cedo, acordam bem, acordam dispostos e olha que eles já são mocinhos. A gente precisa plantar isso aí durante a primeira infância e depois a gente vai cultivando esses hábitos. Esses hábitos são essenciais até mesmo para a vida adulta deles. Então, se você quiser saber dessa estratégia que eu utilizei, eu quero te convidar a participar de uma aula online comigo. Essa aula é online e gratuita e eu vou deixar aqui um link para que você possa participar. Só vai poder participar dessa aula online comigo quem fizer parte do meu grupo fechado do Facebook. Mas não se preocupa não, eu tô deixando aqui o link para você pedir a sua solicitação lá no grupo. A gente vai aprovar para você e você poderá então participar dessa aula aqui comigo. Então eu te espero lá, o link tá aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.